Que o Cleitinho tá na categoria dos gênios, a gente já sabe. É só escutar o discurso dele que a gente percebe a erudição do sujeito. Se quiser levantar minha capivara... O Cleitinho tá tão à frente do nosso tempo que a gente nem pode cobrar que ele entenda a sua própria posição dentro do universo político. Seria demais para a cabeça dele. Mas ainda assim ele foi eleito para o Senado Federal, onde tem um monte de cobra criada. E aí, lamentavelmente, o Cleitinho é um nada no Senado, não consegue implantar nenhum projeto importante, nenhuma lei que tenha base para se sustentar. Mas gritaria com ele mesmo. Acusação, então, apontar o dedo para os outros? Ah, o Cleitinho sabe muito bem. Por isso que eu aponto aqui, ó, esse dedo aqui na cara, ó. O Cleitinho é tão inteligente, mas tão inteligente, que ele é da extrema-direita e diz que está do lado do povo. Pode isso? Mais inteligente ainda, eu acho que é o povo, né? Esses eleitores que escolheram esse homem brilhante lá para o Senado. Lamentavelmente, o Cleitinho, apesar de gritar muito, é igual a Voz do Brasil. Todo mundo ouve, olha, mas ninguém presta atenção. Nem direita, nem esquerda, nem centro. Ninguém consegue alcançar, tamanha é a sua intelectualidade. Eu aprendi isso com Deus. Tremendo sucesso no YouTube, já reparou? Afinal, é uma figura histriônica que grita mais do que o Kurt Cobain da banda Nirvana, você lembra, né? Mas a gritaria não dá em nada além de voto. Mas não é isso que interessa, pô? O povo saiu de casa no dia pra votar e votou na gente. Porque, no que depender do Brasil, sair um pouquinho só da situação que se encontra e continuar votando num gênio de tamanha magnitude, só na cabeça de um eleitor muito inteligente, para realmente alcançar a estratégia desse homem erudito, educado e absolutamente perspicaz, pelo menos no que diz respeito a conquistar o seu voto. Tô falando sério. Anistia. O que você tem a ver com isso? Eu te explico. Em 1955, o negro era obrigado a ceder seu lugar no ônibus para uma pessoa branca. Uma mulher, Rosa Parks, certo dia se negou e foi presa por se recusar a se levantar. Sua atitude gerou o boicote aos ônibus, liderado por Martin Luther King. Sim, isso foi o início do movimento contra as injustiças que a população negra sofria. Mas o que isso tem a ver com a anistia, Nicolas? A injustiça contra uma mulher virou um marco de uma luta coletiva. Lá foi o ônibus, aqui um batom. Débora, casada, mãe de 2 filhos pequenos. Cabeleireira, condenada a 14 anos de cadeia. Seu crime? Escreveu "Perdeu o mané" em uma estátua com um batom. Mas isso você já deve saber. A pergunta que fica é: se ela tivesse escrito "Fora Bolsonaro" em vez de "Perdeu o mané", Moraes e Dino teriam condenado ela da mesma forma? Ora, mas veja um descaramento dessa pete de miliciano. Essa Hello Kitty mineira, essa água de chuca. Toma vergonha na sua cara comparar a Rosa Parks com aquela branquicela golpista. Você não tem vergonha na sua cara de achar que a história de Rosa Parks pode ser comparada a uma mulher que largou seus 2 filhos para ficar de bandalheira nos QGs bolsonaristas durante 2 meses. Uma mulher que não teve empatia nem pelos próprios filhos, que ficaram abandonados, sabe-se lá com quem, para ela ficar dando golpe de Estado com um monte de meliantes, fazendo parte de uma organização criminosa, que é isso que aqueles marginais são. Uma organização criminosa onde o cabeça da organização será preso, Satanaro, o brocha-geral da República, que mandou aquela boiada toda desembestada quebrar a sede dos 3 poderes e ficarem acampados tentando o golpe e a derrubada de um presidente legitimamente eleito, com mais de 60 milhões de votos, inclusive o meu. Você lave a boca para falar de Rosa Parks, que ela sim tem uma significância incrível na luta antirracial dos Estados Unidos e do mundo inteiro. Não venha comparar
essa coisinha branquicela, que não cometeu só o crime de pichar a estátua da justiça com um batom. Ela cometeu muitos outros crimes quando se posicionou, quando se colocou à disposição para tentar um golpe de Estado. Ela sabia o que ela estava fazendo. Ela largou os filhos dela lá na casa dela achando que o golpe de Estado fosse dar certo, porque vocês tentaram fazer com que Lula não subisse a rampa. Tanto que disseminaram essa falácia de que Lula não subiria a rampa entre os seus bovinos durante 2 meses antes de Lula subir a rampa. E subiu. Aí vocês ficaram dando mais esperança para estes bovinos atentarem contra a democracia e deu no que deu. Vocês são culpados e levaram estas pessoas a cometerem os mais hediondos crimes. E agora querem fazer meia-culpa, pedindo anistia e pensando, obviamente, em livrar o chifre do boi geral, do brochonaro, né? O brocha geral da República, o Satã, aquele que é o cabeça da organização criminosa que todos esses marginais presos participaram e obedeceram e acreditaram enquanto ele fugia para os Estados Unidos como bom covarde que é, assim como você, de comparar essa lesma branca com Rosa Parks. Se poupe, poupe os ouvidos da população brasileira, poupe os ouvidos dos professores de história que ao ouvirem essa imbecilidade sua, que só mesmo bovinos da sua estirpe, do seu baixo nível, vão acreditar num absurdo desses de comparar uma mulher que tem uma história impecável como Rosa Parks na luta por direitos com uma golpista que justamente estava querendo tirar os direitos de mais de 60 milhões de brasileiros. E olha que nós só conseguimos essa votação com muito suor e lágrimas, porque muitos lembram-se aí que a própria Polícia Rodoviária Federal tentou barrar os nordestinos de irem votar, que foram até 25 quilômetros a pé, porque tomaram suas motos, seus carros e até gente que estava indo de ônibus votar, com muitos eleitores do governo Lula, com muitos eleitores do nosso presidente, que foram barrados covardemente por Silvinei Vasquez, que apodreça na cadeia este golpista sem vergonha e sem caráter. E o que mais me causa indignação em toda essa história, dessa Hello Kitty, dessa coisinha fedorenta, né, está falando, comparando a história de Rosa Parks com Martin Luther King, cara, com uma golpista, uma pezinho de chinelo, que olha, agora fica chorando. Ai, estou arrependida. Não pensou nos filhos quando foi dar golpe. Agora está arrependida e usando os filhos para tentar ter a liberdade dela, que eu acho que está muito frouxa ainda, porque ainda deram tornozeleira eletrônica para ela se esbaldar na casa dela. Todos têm que ter o mesmo julgamento e a mesma medida. Não pode ter 2 pesos e 2 medidas só porque a excremento-direita está fazendo pressão em torno desta babaca, que é isso que ela é. E o mais revoltante é que Minas Gerais ainda está pensando em votar nesse tipo aí para governador do estado de Minas Gerais. Vocês não têm vergonha na cara, né? Eleitor dessa coisica aí que ao invés de estar no Congresso Nacional votando pautas para o povo brasileiro, está defendendo o marginal. Porque ele deveria ter votado a isenção para quem ganha até R$5 mil. Mas toda a bancada do PL e ele também estão tentando barrar o projeto que vai isentar você, pobre de direita, eleitor desta coisa horrorosa em Minas Gerais e de todo o Brasil, de não pagar impostos. Tá bom para você? Foi o mesmo que não quis votar a isenção de importação de 26 alimentos da cesta básica. Foi o mesmo que votou contra a isenção de impostos nacionais de 46 alimentos da cesta básica. Foi o mesmo que votou para taxar
a sua brusinha da Shein e que depois quis colocar só no toba do governo federal, mas escondeu que votou para taxar a sua brusinha. Este mesmo aí também posicionou-se contra o fim da escala 6x1. E vocês ainda acreditam que ele defende alguém do povo brasileiro? Tomem vergonha nas suas caras. Vão aprender história. Vão aprender em quem votar, porque a extrema-direita nunca defendeu a população brasileira e nunca defendeu o pobre. Eu espero, Claudio Cróvis, que você passe esse vídeo para tantas pessoas quanto você puder. A gente precisa desmascarar este monte de esterco, que é isso que esse moleque é. Porque ele estava querendo palco, nós vamos dar palco, mas para desmentir, esfregar na cara dele, que ele nunca trabalhou para a população brasileira e tudo que pode, vota contra o povo pobre. Você não vale nem o que o gato enterra. Viu, Hello Kitty Mineira? Pronto, desabafei. E é claro que eu não posso deixar de falar sobre a oportunidade que nós estamos oferecendo para você. Mulher, bota o cropped e reaja, vai ganhar o seu dinheiro, vai ser independente. Você também, Cróvis, que quer aumentar a sua renda. Nós temos uma oportunidade única para você. Eu estou te dando o caminho das pedras. Basta você dedicar pouco tempo do seu dia no conforto da sua casa e colocar em prática o que nós vamos te oferecer. É aqui no primeiro link da descrição do vídeo. Você já vai direto falar comigo lá no WhatsApp. E aí nós vamos explicar para você em detalhes como é que você lucra em dólar ou real com apenas um celular e acesso à internet. E deixa que o resto a gente ensina para você. Colocou em prática, vai começar a lucrar. São mais de 40 mil pessoas que já mudaram de vida. E o próximo, eu tenho certeza que vai ser você. Eu acredito no seu potencial.